A prevalência global de doenças mentais em Portugal é de 22%. Uma delas relaciona-se com as pessoas que retiram a pele do próprio corpo ou do cabelo. A maioria dos pacientes agride-se diariamente, sentindo vergonha e falta de controlo sobre o comportamento. Tema para a conversa com o meu próximo convidado é o Dr. António Sampaio, médico psiquiatra. Muito bom dia, Sr. Doutor. Temos esta prevalência de doenças mentais em Portugal em relação aos outros países da União Europeia. Como é que estamos? Não estamos bem, sobretudo a nível do espectro depressivo. O espectro depressivo tem aumentado muitíssimo e, segundo alguns estudos recentes, é provável que estejamos já a ter as taxas maiores de depressão, só sendo ultrapassado pela França. E há alguma justificação para isso? Bem, como compreendo, todo o espectro depressivo tem causas múltiplas, seja culturais, seja sociais. As sociais, evidentemente, no nosso país têm sido bastante importantes e, a certa altura, de facto, há uma... Embora o fenómeno seja bastante próprio deste agrupamento europeu e desta conjuntura toda que se está a viver, mas em Portugal, de alguma maneira, a capacidade de resiliência tem sido menor. E quais são os países, ou qual é o país com menos prevalência de doenças mentais? Bem, há muitos países que não são, que a Organização Mundial de Saúde não tem um acesso tão fácil e é muito difícil quantificar em países que não têm dados estatísticos e assim, apesar de tudo, há países europeus que têm conseguido compensar de outra maneira estes danos sociais e não estarem tão afetados. Doutor, eu dei aqui dois exemplos, estas doenças de retirar a própria pele, retirar o próprio cabelo. A que é que isto se deve? Estas doenças do skin picking, ou se quiser da dermatotilexomania, tilexo é picar e dermato de pele e mania de comportamento obsessivo, é como a tricolomania, que é uma compulsão de arrancar cabelos, é uma situação que normalmente vem associada a outras, da personalidade, de depressões, de problemas existenciais graves, porque apanha muitíssimos jovens também, agora o DSM-5 resolveu, enfim, de alguma maneira, colocar esta perturbação nas obsessões compulsivas, mas pode não ser. Estas coisas das classificações têm vantagens, mas também têm muitas desvantagens, que é o agrupamento das doenças num determinado engavetamento contextual. E, de facto, não é assim. Quer dizer, há muitas pessoas... Mas conseguimos perceber o que é que leva estas pessoas a fazer isto? Há muitas pessoas que fazem isto compulsivamente, num ritual compulsivo, e como todos os rituais são ansiogénicos, ou seja, os rituais diminuem um pouco a ansiedade, porque enquanto está centrado num determinado foco, há um pensamento que estava presente e que é aliviado por um ritual focado numa coisa, porque sempre que nós nos focamos numa coisa ritualizada, temos tendência a aliviar a ansiedade que está por trás, porque os rituais fazem isso. 79% das pessoas que escarafuncham a pele e até ao sangue, 79% referem que têm algum prazer em o fazer. E as coisas atingem às vezes limites de infecções das peles graves e esse tipo de comportamentos. Estas pessoas normalmente, sim senhor, existe uma dermatotilexomania, mas a dermatotilexomania tem que se ver o que é que está por trás disso. E é isso que às vezes as classificações tentam abordar uma doença como se fosse esta a doença. Não é. Isto é uma sintomatologia de qualquer coisa que perturbe este indivíduo e que se escoa ou ele encontrou neste ritual. Portanto, o complicado é descobrir o que é que está na base disso. E, portanto, não é transparente que ela pertença a uma doença obsessiva ou compulsiva, porque as doenças obsessivas ou compulsivas têm uma sequência que é, eu tenho um pensamento, que, por exemplo, que considero blasfémico e, portanto, tenho um ritual para compensar isso. Tenho um pensamento de contaminação e tenho o ritual de lavar as mãos. Ora, nem sempre isso acontece a nível desta doença de arrancar a pele. Existe apenas uma compulsão, mas não uma compensação. Em muitos casos, mesmo com terapia, podem ser talvez necessários anos para descobrir o que está na origem? Não é necessário anos. É preciso um enfoque nisso, porque não se pode fazer diagnósticos transversais e fotográficos das pessoas. Temos que fazer um diagnóstico que vá apanhar a história do indivíduo. Dr. António Sampaio, muito obrigado por ter estado aqui no Bom Dia Portugal.